certa desconfiança de que o mundo, compreendido como o nosso mundo, não era capaz de suportar a beleza. Tanto no sentido da beleza do que a gente chama estética, normalmente, né? De uma pessoa bela, ou de uma natureza bela, quanto no sentido um pouco mais, digamos assim, complexo, que é a relação entre beleza e verdade, que está no Platão. Tanto beleza quanto verdade, quanto bondade, né? E isso daí é interessante, porque essa discussão ela vai desaguar no debate ao redor da própria política, já no Platão, e a gente também pode encontrar rastros dessa discussão no debate político contemporâneo. Então, essa relação entre beleza, verdade, beleza moral, beleza estética, beleza política, compreendida como uma espécie de harmonia das formas, no Platão é um tema bastante importante. E o Platão entendia que, como todo mundo que já passou pelo Platão sabe, que existia um mundo perfeito, né? Que ele chamava de mundo das ideias, que muitas vezes os alunos da graduação estudam quando estão estudando filosofia ou epistemologia, no diálogo República do Platão, né? O famoso mito da caverna, em que o Platão fala, quer dizer, o Sócrates está contando o mito, o Platão fala que existe um mundo verdadeiro, onde existem ideias perfeitas, belas, plenas, e existe um mundo falso, que é o mundo que a gente vive. E que o conhecimento verdadeiro é a forma através da qual você supera esses limites da matéria e dos órgãos dos sentidos, né? A gente sabe que é do Platão que está uma certa condenação ao corpo, que inclusive o cristianismo vai assimilar bastante, né? E por que então que o mundo, para o Platão, que a gente conhece, o mundo material, ele é um mundo que não suporta a beleza? Primeiramente, no sentido da beleza estética, ele não suporta porque ele é feito de matéria. E a matéria desmancha. Ela é corruptível, né? Ela não é capaz de suportar a forma. Tem um famoso outro diálogo do Platão chamado Timeu, em que ele cria um personagem que vai fazer fama, inclusive entre uns caras que o Jung gostava, conhecidos como gnósticos, né? Nesse diálogo do Timeu existe um personagem chamado Demiurgos. E no entendimento do Platão, qual é o problema do mundo? E por que ele não suporta a beleza? Porque o Demiurgos, ele decidiu copiar o mundo verdadeiro na matéria, e como a matéria não sustenta a forma, o resultado é que o mundo que a gente vive, ele facilmente perde a forma. Você pode entender isso até como envelhecimento, por exemplo, né? Ele perde a forma. Então, por isso que o Platão vai dizer que o demiurgo, né, seu artífice, como às vezes a gente traduz, ele é uma besta, um bobo, né? Um idiota, que ele resolveu fazer uma coisa impossível, que é pegar o mundo pleno e perfeito, e belo, e verdadeiro, e colocar digamos assim, num espaço, numa substância que não é capaz de sustentar nada eternamente. O resultado é que a gente está aqui, e não só, esse não é um problema só da forma enquanto tal, esse é um problema da alma também, que ficou presa aqui, dessa forma, né? Então a gente vai sofrendo, inclusive enquanto Platão não falava assim, porque os gregos não tinham essa estrutura de pensamento, mas se o Platão passasse por aqui, ele podia dizer alguma coisa assim, inclusive a própria pessoa, a alma, fica presa numa forma que deforma, e você vai acompanhando a deformação da substância que sustenta a sua alma junto, e você vai passando pela agonia dessa deformação. Então, de certa forma, não deveria existir o mundo, no entendimento do Platão, esse mundo tal como a gente conhece aqui. O nosso trabalho é retornar ao mundo perfeito, né?
E aí tem uma coisa, tem um outro diálogo do Platão muito conhecido chamado Banquete, em que nesse diálogo tem um personagem conhecido como Eros. E esse personagem do Eros, que a gente traduz como amor no diálogo, né? É uma das palavras que os gregos usavam para o que a gente chama de amor. Eros é um dínamos, né? Uma força. E no diálogo Banquete, que é um diálogo sobre o amor ao conhecimento, o Platão vai dizer que só o amor leva você plenamente ao conhecimento. Porque o amor, que é Eros, no mito, que Diotima está contando no Banquete, o amor, ele é uma criatura híbrida entre uma mãe mortal chamada Penia, que, como a gente sabe, significa carência. Quando você faz exame de sangue, tem lá leucopenia, quer dizer, falta de glóbulos brancos, né? Penia, que é carência, e de um pai Deus, que é Poros, que a gente traduz por abundância. Por isso que o Platão diz que o amor, que é a busca da verdade, do bem, da beleza, o amor, ele só acontece numa criatura híbrida. Híbrida do quê? Da falta e da abundância. Por quê? Porque como Eros tem uma parte dele que é carência, mas ao mesmo tempo ele é habitado pelo pressentimento da abundância, ele não consegue ficar parado na carência. Então ele se desloca em direção à abundância. Então a pessoa que no diálogo ele está representando como Sócrates, como filósofo, que busca o conhecimento verdadeiro, é alguém que é inquieto na sua carência, porque pressente que em algum lugar existe abundância. E essa abundância é a beleza. Então esse movimento levaria a pessoa que busca o conhecimento da condição do vazio, da falta, à busca do conteúdo, digamos, verdadeiro, eterno, belo e tal. Por isso que para o Platão, um mortal comum jamais amaria o conhecimento. Porque para o mortal comum ficaria chafurdando na falta. E um Deus tão pouco, porque o Deus é pleno. Para você amar o conhecimento, você tem que ser meio miserável, meio divino. Né? É que tá, essa teoria do Platão é uma teoria muito famosa, muito bela enquanto teoria, inclusive, né? Muito sofisticada, em que pressupõe-se que o amor é um movimento incontrolável em direção ao belo, ao pleno, ao perfeito e tal. Isso, como a gente sabe, vai ter um impacto gigantesco na tradição cristã, na mística cristã, né? Enorme. E a ideia de que isso vai aparecer no romantismo também, né? Essa ideia de que o conhecimento verdadeiro é movido por amor e não por um impulso racional. Você só conhece quando ama, né? E se não tiver amor, você não consegue chegar a lugar nenhum, porque você vai ficar parado no caminho. E essa ideia de uma certa hibridez, né? É claro, o Platão conta essa história do Eros como um mito. Ele não está dizendo que existe o Eros, apesar de que os gregos acreditavam miticamente em seres que eram filho de deusa com mortal, de Deus com mortal e por aí vai. Aquiles é um deles, né? Só que no caso do Aquiles, Deus é a mãe, é uma deusa, e o pai é um mortal. Então assim, mas o que o Platão quer dizer, na verdade, é que o amor ao conhecimento só se instala em alguém que experimenta a falta como algo inquietante e pressente que em algum lugar não há essa falta. É claro que os cristãos vão identificar isso com Deus. O Platão identifica isso com o que ele chamava de kalos agaton, o belo, né, e o verdadeiro, e o uno, né, como o Plotino vai dizer que é um platônico posterior. Então assim, neoplatônico, como a gente chama em filosofia. Então o Platão ele é bem importante nessa discussão. E é interessante porque o desdobramento do conceito de demiurgos, esse problema, vai aparecer num texto conhecido como Evangelho da Verdade, na coleção que a gente chama de Biblioteca de Nag Hammadi. Foi encontrado em Nag Hammadi em meados dos anos 40, 48, no Egito. E foram encontrados rolos, né? E muitos desses textos, que foram chamados de evangelhos gnósticos, por uma série de razões, alguns criticam. Eu não vou entrar no debate técnico interno a essa terminologia, mas esses evangelhos muito conhecidos como gnósticos, muitos deles falam de Cristo, né? Então isso interessou muito o cristianismo. E tem um primeiro rolo que a gente chama de Codex I, e que também é chamado de Codex Jung, por conta do envolvimento do Jung no
estudo desse códex. Existe até um mito de um anel gnóstico, se não me engano, na história do Jung, né? Mas assim, de que ele teria dito, não acredito em Deus, eu conheço Deus, ou eu sei Deus, alguma coisa assim. Isso daí tem muito a ver com a história do gnosticismo, que no caso dos cristãos, eram os cristãos esquisitos, que tinham uma percepção de mundo muito pessimista e que afirmavam que conheciam Deus intimamente, né? E que se Deus quisesse se revelar a você, se revelava; se Ele não quisesse, não se revelava e você era um desgraçado qualquer. Mas tem um evangelho especificamente dentro desse Códex Jung, ou Códex 1, né? Primeiro Códex, que é chamado de Evangelho da Verdade, que a tradição identifica como sendo da escola que a gente chama de Valenciana, que vem do bispo Valentinos, que era um gnóstico. Que nesse evangelho aparece o Demiurgos de novo, e tem uma pegada interessante aí para essa questão de por que o mundo não suportaria a beleza. Porque tem nesse evangelho tem um mundo que é referido como pleroma, e que não é só nesse evangelho, mas o pleroma seria o espaço da plenitude, da perfeição, onde habita aquilo que muitos textos gnósticos chamava de Deus desconhecido. Eles chamam de agnostos theos, aquele Deus que a gente não conhece e que não criou o mundo. Não tem nada a ver com isso aqui. Ele é pleno, perfeito, repousa em si mesmo, totalmente transcendente, né? Que em alguns textos é traduzido como Pai desconhecido, né? E no Evangelho da Verdade especificamente é narrado uma espécie de tragédia no pleroma, porque uma das emanações desse agnostos theos, conhecida como Sofia, né? A gente sabe o que significa, ela resolve que quer conhecer o agnostos theos, e ninguém conhece, nem eles que estão próximos são capazes de chegar à plenitude da transcendência do agnostos theos, do Deus desconhecido. E nisso daí ela cria um problema, né? Ela cria uma espécie de drama. E quando ela percebe que ela fez uma besteira, criou um desequilíbrio no pleroma, já é tarde, já está feito o desequilíbrio. E desse desequilíbrio dela, desse ato impensado, que um trágico chamaria de híbris da Sofia, né, desmedida, ela gera um filho. Esse filho é chamado de Demiurgos, como no texto do Platão. E esse Demiurgos, que é uma besta fera, cega, ele acha que ele é Deus, porque ele não enxerga nada e ele se acha o máximo. Então ele resolve criar o mundo, porque ele acha que ele é um Deus. E ele cria esse mundo. E ele cria o homem e a mulher para poder torturar, né? Ele faz a gente de forma que a gente precise se alimentar de outros seres vivos, e assim todos os seres vivos, para gerar o desespero, né? Existem gnósticos famosos, né? Como Basilides, Carpocrates, né? E essa ideia é interessante, porque essa ideia vai aparecer em autores como Sade, no século XVIII. O Sade entende que a natureza é má e cruel e a gente tem que ser igual a ela, porque o bonito é gozar com os bobos que buscam a moral, a virtude, né? Por isso que é tão bom pegar uma virgem, torturá-la e tal, inocente e tal. E isso vai aparecer, essa concepção gnóstica, ela vai aparecer num cineasta contemporâneo muito conhecido chamado Lars von Trier. Vai aparecer muito no filme Anticristo, em que ele chega a citar textos gnósticos, né? Tem uma cena no Anticristo, do Lars von Trier, em que a personagem principal, interpretada pela Ginsburg, ela está narrando lá quando ela estava com o filho no verão, no Jardim do Éden, que eles têm a casa. O Lars von Trier é muito didático nas ideias dele, e ela fala que uma hora ela está procurando, ouve um choro, e ela fica procurando o filho, pensando que o filho está sofrendo alguma coisa, vê o filho brincando, vê que não é o filho, e aí ela olha para o lado, a câmera foca nela, depois a câmera abre uma larga imagem do bosque, e o choro que ela está escutando vai espalhando pelo bosque. Essa cena, ela descreve bem uma ideia gnóstica de que se a gente fosse capaz de ouvir o grito de todos os seres sendo torturados agora, a gente não aguentaria, porque seria um choro contínuo na natureza. A natureza é uma máquina de moer seres vivos. É claro que
ela é isso também, mas inclusive ela é bonita em sendo isso, né? Então a ideia de que a natureza é uma coisa linda e maravilhosa, que não deve ser tocada, é no mínimo um equívoco cognitivo gigantesco, né? A ideia de que os seres humanos deveriam cada vez mais buscar se alimentar de coisas que não causem sofrimento na natureza é um equívoco gigantesco, porque a natureza não está nem aí para você. Na verdade, ela vai te devorar logo logo. Porque, assim, sei lá, uma praia deserta e câncer são naturais do mesmo jeito, né? Então, assim, nessa concepção que aparece na maçonaria gnóstica, a natureza então é uma cama de tortura. Então, a beleza do Pai silencioso é, inclusive, porque ela não tem nada a ver com esse mundo, né? O gnosticismo é uma das formas, eu acho assim, que na antiguidade ele equipara com a concepção trágica de mundo como cosmologias que a gente chama em filosofia de acosmista, quer dizer, a negação de ordem no mundo. A ordem que existe no mundo é má, né? Então, você deve tomar cuidado, porque se você tentar trazer beleza e verdade ao mundo, ele vai cuspir você para fora, ele vai te destruir. Lógico que aí você tem uma herança platônica aí que está identificando verdade, beleza, né? Como a mesma coisa, né? Como forma plena, como noção de perfeição. Tem uma idealização da ideia de beleza e de verdade, né? Como se fosse alguma coisa A igual a A, como se fala em lógica, ou seja, não pode haver nenhum espaço de imperfeição nisso, tem que ser perfeito. Isso no campo político, nos últimos anos, tem feito um enorme estrago no mundo, produzindo as utopias que normalmente viram distopias, né? Porque o mundo político não suporta a perfeição. Normalmente toda tentativa de perfeição no mundo político vira uma forma de monstruosidade, né? E parece que o ser humano, então, quando você tenta fazer dele perfeito, ele não suporta. Inclusive, se um monte de gente hoje fica doente e sofre, porque existem padrões de beleza que os torturam, né? Fica procurando se enquadrar nesse padrão de beleza, e às vezes culpando o padrão e não reconhecendo a própria vaidade em si, porque a discussão da vaidade, aí já numa tradição cristã especificamente, a gente sabe que a vaidade, que na origem tem a mesma palavra no latim, que significa vazio e vaidade. Portanto, vaidade, vazio, a gente é vaidoso porque é vazio, porque a gente quer negar o vazio em nós, a falta de forma, certo? Um dos textos mais famosos sobre a beleza do cristianismo está no Agostinho, né? No Confissões, ó beleza, tarde te amei, né? Quer dizer, se referindo a Deus, te conheci tão tarde que eu te conhecido antes, né? Ó, beleza, tarde te conheci, tarde te amei. Então tem essa herança platônica que vai aparecer no gnosticismo, inclusive, que é essa ideia de que a verdade e a beleza não se sustentam no mundo. Para o Platão, não é que o mundo é tão terrível quanto o gnosticismo. E você pode chegar a esse conhecimento verdadeiro se você buscar a verdade e se for habitado pelo amor a ela, você vai paulatinamente chegando a esse mundo metafísico onde a verdade estaria, né? Tem uma outra, se a gente pegar uma vertente aí já mais cristã mesmo, né, que vai inclusive identificar Cristo como a beleza, e é claro que o platonismo está dentro desse negócio aí. Tem um teólogo muito interessante chamado von Balthasar, que tem um texto chamado A Glória do Senhor. A PUC tem toda a sua obra em espanhol, né, completa, a biblioteca, em que o von Balthasar, ele vai fazer uma análise da paixão de Cristo e da agonia de Cristo como um exemplo do que o mundo faz com a beleza. Destrói a beleza. Você percebe que aí está de novo a ideia de beleza e moral, né? E verdade, né? Jesus diz que ele é a verdade e a vida, né? Então, essa ideia platônica aparece de novo aí. E na cruz, a agonia de Cristo na cruz, o von Balthasar, que é um teólogo do século XX suíço-alemão, ele vai dizer que ele vai chamar a paixão de deformação ou desimaginação, no sentido de destruição de imaginação e imagem. Deformidade, quer dizer,
Ele vai dizer que os homens pegam Cristo, que é a imagem da beleza, da verdade e da bondade, que na Idade Média vamos chamar de transcendentais, aí vai para outra história, ele vai pegar essa imagem de Cristo na cruz e vai descrever essa imagem de Cristo na cruz como exemplo do que o mundo faz com a beleza e com a verdade. Prega na cruz, destrói. Por quê? Porque é característica da beleza e da verdade desnudar a falta de beleza e a falta de verdade no outro. Esse é o problema, né? Que vai aparecer na obra do Dostoiévski, o Idiota, de forma sublime, que eu vou chegar já nisso agora. Que foi por onde eu comecei a me interessar pela história de beleza. De que o mundo não suporta a beleza foi por conta dos meus estudos sobre Dostoiévski. Então, essa ideia de que a beleza é insuportável, a gente entende ela facilmente se você conviver cotidianamente com uma pessoa melhor que você, que é uma humilhação contínua. A melhor forma é você relativizar isso, dizer que ela não é, que ela é mentirosa, que é falsa. Eu vejo isso em sala de aula, né? Assim, constantemente. Quando você tem, sei lá, uma aluna, um aluno que se destaca muito, que é muito legal, e é muito, você vai encontrar, principalmente se for uma menina, outras meninas vão dizer, não, ela tirou nota boa porque deu para o professor, coisa assim. A velha e básica inveja, isso acontece até hoje. Dizem que não acontece, é quem está mentindo, isso acontece até hoje, né? Assim, então, essa presença da beleza como a humilhação do outro, né? Tanto moral, beleza moral, quanto beleza estética, que aparece na Bíblia, inclusive no velho problema entre Caim e Abel, né? E que é bastante concreto toda vez que você convive com alguém melhor que você, que é a percepção de como se o outro criasse uma falta em você, ou fizesse com que você enxergasse o que falta em você, né? Esse debate é muito contemporâneo quando eu chegar na relação entre beleza e mercado de trabalho, que não, eu vou dar inclusive uma fonte para quem se interessar sobre isso. Isso no mundo contemporâneo que a gente vive, que é um mundo que estimula a diferença, né? No sentido de você ir atrás das coisas e tal. Uma das coisas que mais causa ressentimento no mundo é justamente a beleza, seja na sua forma intelectual, estética, moral. E já está começando o ressentimento, provavelmente, que é um conceito que vem do Nietzsche, né? O ressentimento provavelmente vai ser uma das grandes chaves de análise dessa década. Já começou a ser, né? Assim, como análise, inclusive sociológica, psiquiátrica. Tem um psiquiatra inglês que trabalha muito com isso, chamado Theodore Darnball, como o ressentimento como fonte de psicopatologia social e psicopatologia, pegando o conceito do Nietzsche, né, de que a gente é ressentido porque a gente queria que o sol nos amasse, que o universo nos amasse, que a gente não fosse uma raça de abandonados, que existisse Deus, que Ele nos amasse, que existisse, no final de contas, o que o Platão diz que existe. O Nietzsche é um super antiplatônico, que vai dizer, inclusive, que o cristianismo é platonismo para pobre, né? Uma versão do platonismo para gente pobre e ignorante. Então, essa característica do ressentimento como ferramenta de análise social, que está começando agora, provavelmente vai ter muito fruto, porque, como dizia bem o Nietzsche, a experiência humana é muito difícil escapar do ressentimento, porque existem muitas razões por ressentimento em nós, a começar pelo fato de que em nós a vida não se sustenta, ela se acaba, ela se esvai e tal. No Dostoiévski, esse tema da insuportabilidade da beleza aparece em vários lugares, né? A gente conhece a famosa afirmação do Dostoiévski que a beleza salvará o mundo, né? Que aparece, o Dostoiévski repetia ideias da sua obra, né? Tanto no Irmãos Karamazov, pelo Zosma, como aparece no Idiota, que é o príncipe Minsky, no livro Idiota. Mas eu vou me ater rapidamente ao Idiota. No Idiota tem dois personagens que carregam a beleza em si. O Minsky, que é o personagem principal, e que ele é quase um santo, né? E uma característica do personagem, como aparece na abertura do romance, é que ele parece não se preocupar com ele mesmo.
que é uma ideia cristã que aparece no Agostinho, que você só é livre quando você não está pensando em você mesmo, quando você ama e sai de você. Quanto mais você pensa em você, mais preso você está. O que em termos contemporâneos dá um debate maravilhoso com a categoria de narcisismo como cultura contemporânea, né? E o príncipe Minsky tem uma outra personagem que é a maior personagem feminina que Dostoiévski criou, chamada Anastácia Filipovna, famosa, que é descrita como a mulher mais bela do mundo no romance, né? Por quem todos os homens se apaixonam e por quem todas as mulheres nutrem uma profunda inveja e querem destruí-la, né? Esse tema aparece num filme muito famoso chamado Malena, né? Esse ódio à beleza, no caso estética. E tem uma cena no trecho do romance muito importante, que é a primeira vez que o Minsky conhece a Anastácia Filipovna e ela o conhece. A Anastácia Filipovna é uma mulher muito bonita, muito jovem, muito infeliz, porque ela vive da beleza dela. Então, ela tem amantes ricos e ela tem um cara muito rico que quer casá-la com seu secretário, que será o seu corno oficial. Porque ele precisa de uma justificativa para manter a Anastácia próxima dele, como amante. Então ele quer casá-la com o seu secretário pessoal, que é um covarde miserável, que aceita a função de corno oficial, ganhar para ser corno oficial, né? E enquanto o seu chefe será amante da sua esposa, que na verdade não é sua esposa, você não pode nem tocá-la. E quando o Minsky encontra a Anastácia Filipovna, ele olha para ela e ele diz: meu Deus, como você deve ser infeliz. E aí ela se apaixona por ele. Dá para imaginar, né? Porque o Minsky ele percebe como ela é bonita, mas ele percebe que junto com isso, pela monstruosa beleza que ela tem, ela deve ser muito só e muito infeliz, né? Como ela de fato é. Mas a maior infelicidade dela é que ela se apaixona pelo Minsky, mas ele se apaixona pela sua prima Aglaya, não por ela, né? Então ela vai o romance inteiro sofrendo ainda mais porque ela quer o Minsky quer a Aglaya, que também o ama, mas eu não vou dar um spoiler na história, mas sim, não vou contar o final da história, mas sim, não é bem dostoievskiano o final da história, né? E então nesse romance que tem um tratamento da beleza, seja a beleza do Minsky, que é identificado como aquele que ilumina tudo à sua volta, né? E que tem por característica fazer com que quem está diante dele não consiga mentir, ele expõe a verdade naturalmente, sem fazer um esforço, né? E portanto Dostoiévski vai dizer, quando comenta seu personagem, que ele é um personagem crístico, porque Cristo teria a mesma função, por onde ele vai passando, ele vai destampando a verdade, ela vai vindo à tona, e isso vai criando desordem à sua volta, né? Justamente porque existiria no mundo aquilo que alguns filósofos cristãos chamam de um certo contrato de concupiscência, né? Acordo entre vícios e pecados e tal, acomodações, que no nosso cenário aqui é representado pelo PMDB, por exemplo, né? Aquele pântano, você sabe que quando pisa nele você pode morrer afogado a qualquer momento, né? Mas ao mesmo tempo ele existe lá, né? Ele vai tocando as coisas, né? Mexendo na política, fazendo ela andar e tal. Então no Dostoiévski, esse tema da beleza, ele vai fazer escola, né? E vai aparecer muito forte a noção de que o mundo não suporta a beleza. Nesses últimos 5 minutos que me restam, eu vou tocar. Tem um autor americano que estuda muito isso, entre outros, chamado Hammersmith. Depois eu posso passar a referência para a Irene, se alguém se interessar no mundo da psicologia. É assim, hoje já existem alguns números que mostram que pessoas mais bonitas se dão melhor profissionalmente, tá? A gente pode discutir critérios de beleza, mas existem razoáveis critérios de beleza que têm a ver com uma certa harmonia das formas no rosto, né? Rostos que não sejam muito redondos, né? E uma certa harmonia das formas no corpo também, ou seja,
que não exista nada muito fora de uma harmonia, o que não significa que não existam belezas peculiares, mas o fato é de que a beleza parece ter um lugar no mercado profissional. E isso significa em profissões que a beleza não é que a beleza é necessária, como âncora de TV depois da TV HD, inclusive destruiu a carreira de um monte de gente. A TV HD teve que trocar um monte de gente. E tampouco modelo, atriz ou ator, não é isso, é gente normal, tipo assim, né? E você vai procurar emprego, e aí você tem estudos que mostram, por exemplo, se tem muitas mulheres decidindo quem entra na empresa, mulheres bonitas não entram, né? Parece piada, mas não é, a pura verdade, né? Inclusive isso leva até algumas empresas americanas hoje a excluir qualquer tipo de imagem para você fazer a seleção, para você não se deixar levar pela beleza, porque aparentemente a beleza física confunde o pensamento, né? Dizem que mais nos homens do que nas mulheres, deixa confuso, né? Então tem um estudo vasto do Hammersmith, e ele publicou alguns artigos sobre isso com o título de Beauty Pays, a beleza paga, né? E tem uma parte desse estudo que é dedicado ao que ele chama de Legal Protection for the Ugly, ou seja, a necessidade de estabelecer proteções e cuidados legais para as pessoas feias, porque elas ganham menos, elas têm menos sucesso. Então uma das formas é taxar pessoas como mercado profissional, né, de que a beleza poderia levar você a ganhar mais, e portanto a sociedade, que segundo Nietzsche é pautada pela lógica do ressentimento, para ela se manter ela tem que ser assim. A solução é você encontrar métodos de taxar as pessoas mais bonitas, já que elas vão ganhar mais e vão ter mais sucesso, né? E numa seleção profissional elas tendem. E assim, você ouve mais uma pessoa bonita. Se você acha, por exemplo, o homem acha uma mulher bonita, ele presta mais atenção no que ela fala, certo? Não é como, se esses estudos estão certos, não é aquilo que se fala que o cara nem ouve, não, ele ouve mais a mulher bonita, ele presta mais atenção no que ela fala, ele tende a ser mais simpático às ideias dela, ele a leva mais a sério, ao contrário do que falam por aí, né? E, portanto, você teria que encontrar uma forma de equilibrar isso do ponto de vista da sociedade contemporânea, né? Então, assim, a gente encontra desde a metafísica a elementos morais, religiosos do cristianismo, até chegar aos recursos humanos, que não existe nada menos humano do que recursos humanos, de certa forma, né? Então, assim, você chega até os recursos humanos, onde essa discussão da beleza também vira um problema, né? Ela também vira um problema e um objeto de suspeita. Talvez um dia a gente precise até criar ambientes onde você tenha cota de gente bonita, se a sociedade chegar à conclusão que você deve de fato punir pessoas bonitas porque elas ganham mais, tiveram mais sorte. Então você não pode deixar elas andando por aí à solta. Obrigado.